graça e a paz, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Abramos nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. É o texto que nós iremos meditar nesta manhã, pascal. Natalina. Neste livro de Isaías, capítulo 9, é um texto bastante importante para nós, porque ele anuncia algo que ainda não ocorreria de forma imediata, mas que Deus estava revelando ao seu povo o que ele iria fazer. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus revela o seu nascimento através do profeta Isaías. Isaías foi um profeta usado por Deus para proclamar a palavra do Senhor. Embora que ele proclamava e muitos que ouviam não queriam receber aquela palavra, porque era uma palavra da parte de Deus que não era fácil de receber. Teria que ter corações quebrantados para receber esta palavra. E Isaías, ele assim anuncia. Esse texto está num contexto bem difícil, porque era um contexto de cativeiro, era um contexto que o povo de Israel estava sofrendo nas mãos de Acaz, né? Que foi um rei que desprezou as ordens do Senhor e não ouviu a palavra do Senhor e não se arrependeu. Mas Deus estava também profetizando através de Isaías que através do sucessor, que seria o rei Ezequias, ele realmente temeria o Senhor e trazia o povo de Deus à reforma. E trazia uma nova reforma, mas trazendo as coisas que o Senhor tinha resgatado através da lei do Senhor. Então, o povo do Senhor ia ser restaurado na questão de Ezequias, mas não só nisso, ia ser restaurado plenamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguns comentaristas até colocam o Isaías como o quinto evangelho, no sentido de que ele anuncia o Messias prometido. Ele anuncia as promessas de Deus, mesmo antes de ver e acontecer. É algo que só Deus pode revelar a alguém. Então, o Senhor revelou a Isaías, mas antes das boas notícias, vêm as más notícias. E as más notícias eram que o homem estava perdido, e ainda está no mundo. Então, a gente vê que nesse contexto, era um contexto difícil, era um contexto de muitas angústias para o profeta dizer isso, mas ele apresenta uma esperança. E nesse contexto, no capítulo 8, anteriormente, ele fala que Deus está com a sua mão estendida, trazendo juízo ao povo. E ele ainda diz que mesmo aqueles que se dizem filhos de Deus não estavam cumprindo o que Deus tinha ordenado. Então, a partir do versículo 18 do capítulo 8, diz assim: eis aqui os filhos do Senhor, que o Senhor me deu, com sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando eles disseram que consultariam médios e adivinhos, e sussurraram e murmuraram: será que o povo não deveria consultar a Deus? A favor dos vivos, se consultarão a mortos, a lei e ao testemunho? Se vocês não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o rei e também o seu Deus olhando para cima. Olharão para a terra e eis a angústia, a escuridão e as sombras da ansiedade. E serão lançados
em densas trevas. Então essa era a realidade daquele povo. Eles estavam em densas trevas. Era o povo de Deus? Era, mas estava longe de Deus, buscando tudo menos Deus, a quem eles deviam recorrer, a quem eles deviam se render. E ainda diziam, olhavam para o céu e diziam: mas Deus, tu não está vendo o nosso sofrimento? Claro que Deus está vendo, mas Ele quer corações comprometidos com o seu evangelho e comprometidos com sua palavra. O Senhor não dá a glória dele a ninguém. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Então não estamos no mundo para sermos igual ao mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. Mas nesse contexto de trevas, de densas trevas, de opressão, de escravidão, o Senhor revela a Isaías que há esperança. Há esperança. E Deus revela à humanidade hoje: há esperança. Porque o Senhor é poderoso. Porque no verso 1 do capítulo 9 diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará em escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. É o mais de Deus, irmãos. Deus muda a história. O povo estava oprimido. Estes lugares aqui, Zebulon e Naftali, eram os lugares mais fáceis na guerra de entrar por aquelas cidades. E eram os lugares mais assolados. Quando havia guerra, eram as primeiras cidades a serem conquistadas. Mas o Senhor ia mudar a história. O Senhor ia mudar o percurso da história através daquele lugar que era fragilizado na Galileia dos gentios. É interessante porque no contexto também fala que ela era considerada a Galileia dos gentios porque havia muitas misturas de raças, de tribos. Mas Deus tem propósito até nisso. Porque o anúncio do evangelho é para toda tribo, povo e raça. Né? Mesmo nas nossas fragilidades, o Senhor está agindo com o seu poder e a sua graça. E é Ele que transforma a nossa história. É Ele que transformou a nossa história. Estávamos em trevas, mas nós vimos a luz de Cristo Jesus e Ele nos restaurou e Ele nos transformou. Né? Antes éramos gentios, hoje somos povo de Deus, povo escolhido pelo nosso Deus. No verso 2, já começa um poema. Olha que interessante, uma profecia poética. Esse é o nosso Deus, que se revela através de Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos fez ver a luz. E nos deu vida e vida em abundância. Ele faz-nos resplandecer a luz. Você demonstra o amor de Cristo em sua vida através da luz de Cristo Jesus. Quando fostes alcançados pelo seu amor, pelo seu poder. Então é o Senhor que nos salva das trevas. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Senhor. E quando a luz dele brilha, não há como resistir. O seu chamado é eficaz, o seu chamado é poderoso. E diz no verso 3 desse poema: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Aqui é uma linguagem de guerra, mas uma linguagem de guerra, mas aqui no contexto de paz. Então o Senhor está trazendo uma linguagem de que a guerra acabou, a luz raiou e nós não estamos mais em trevas. Nós não estamos mais lutando sem armas contra o pecado. Nós temos o poder do Senhor que nos ajuda a caminharmos na luz, a sermos luz. Então essa guerra está acabada em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, nós temos vitória. E nós agora colhemos, porque só quando você está em guerra, você não tem como colher. Há dificuldade em colheita. Né? Há dificuldade no plantio, há dificuldade para tudo. A escassez também. Mas aqui eles estão
repartindo os despojos. Eles já estão no final da guerra e agora estão repartindo o que conquistaram. E o Senhor que deu essa conquista, é o Senhor que dá essa conquista e faz com que eles compartilhem isso. E no verso 4 diz assim: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes traria nos ombros, o cedro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Então a gente vê que o jugo foi quebrado. E o jugo foi também quebrado em nossas vidas. Nós não temos mais o jugo do pecado. Nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos libertou e tirou de nós o peso. E Ele disse que colocou um novo jugo. E o jugo dele, o fardo dele é leve. Mas Ele levou sobre si os nossos fardos. Ele quebrou e nos deu a vitória. Então essa conquista não está no homem. Essa conquista está em Deus. Ele é a nossa alegria. É Ele que nos dá a vitória. Então a gente vê que a ação de Deus em nos alegrar está também na ação de Deus em nos dar a vitória. E Ele fala aqui dos midianitas. E colocando no contexto dos midianitas, nós vemos que é a batalha que Gideão venceu. Mas ele venceu no poder de Deus. Não era por causa dos 300 homens, era porque Deus estava à frente da batalha. Deus conquistou pelos midianitas, contra os midianitas, né? Deus conquistou através de Gideão. Por quê? Porque era o propósito de Deus. E ele mostra aqui, na história, sobre a história do povo de Deus, que em todo o tempo o Senhor está agindo. Sobrenaturalmente, porque não eram os 300. Era Deus que estava na frente. Deus confundiu o inimigo e eles mataram uns aos outros. Então é a ação de Deus. Não foram os 300, foi Deus que estava combatendo. E esse texto poético e profético também fala da soberania do nosso Deus. É Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos. Somos limitados, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que faz. No verso 5 ele diz assim: toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, serão pasto para fogo. É interessante que essa imagem é de um soldado marchando com aquela roupa toda ensanguentada da guerra, que a guerra sempre é muito sangrenta, a gente vê imagens, graças a Deus no Brasil ainda a gente não passou por isso, né? Mas a gente consegue perceber o quão é difícil, mas o nosso Deus, Ele traz purificação. Ele tira aquela roupa sangrenta, Ele tira aqueles sapatos e queima, purificando, santificando o seu povo. O Senhor não quer que a gente viva em guerra contra Ele. Ele quer a paz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele queima todas as coisas e faz uma guerra de paz e plena. Porque o nosso Deus que guerreia por nós, nosso Deus que nos purifica, que nos santifica. A ação de Deus na batalha é trazer paz. Amém, irmãos? E aí nós vamos para o nosso tema natalino. Verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então o Senhor, nosso Deus, encarnou, tomou forma humana. E como foi bem dito por Márcio Daniel, como no capítulo 1 de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então é nele que nós confiamos, porque este menino, rei, sacerdote e também profeta, nasceria na cidade de Belém. Belém, uma cidade que não era notória, mas que nasceria o Rei dos Reis, numa manjedoura, simples e humilde, mas ele nasceu. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O ministério de Cristo foi todo assim. Mas ele era o que estava governando o mundo.
Ele é quem está governando o mundo. Ele é o Salvador da humanidade. E Ele está sobre os seus ombros toda a autoridade. Eu acho tremendo quando fala do governo de Deus soberano sobre tudo. E fala Ele ainda como menino, né? Então, é a ação de Deus, mesmo Ele, enquanto menino, estava reinando e governando todas as coisas. Porque Deus é o Todo-Poderoso. E Ele se revela através da sua palavra. E nesse poema ainda fala, maravilhoso conselheiro. Nós temos um Senhor e Rei, que é maravilhoso conselheiro. Nele está toda a verdade, nele está toda a palavra, nele está todo o conhecimento de Deus. E Ele se revelou para nós através das Escrituras. Mas não só isso, Ele nos governará eternamente em sua sabedoria e maravilha de conselho. Nós temos a quem recorrer. Enquanto o mundo não tem a quem recorrer, nós temos a quem recorrer. O sábio, o todo-poderoso, o mestre todo-poderoso está a nos aconselhar. Ele é um conselheiro fiel. Ele é poderoso. Quando a gente abre as Escrituras, a gente vê o conselho de Deus. E Ele se revela através deste atributo. É interessante porque os reis, eles precisavam de títulos. E esses títulos que são dados a Deus, aqui neste poema profético, é título que um rei necessita. Mas o nosso Deus vai além do rei. Ele é o Rei dos Reis, né? E Ele é maravilhosamente pleno. Nele há toda a sabedoria. Quem conseguirá compreender os intentos do Senhor? Quem sabe mais do que Ele? Quando ele se revela a Jó, Jó se sente pequeno. E nós nos sentiremos pequenos porque Ele é Deus. Ele é glorioso. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso, né? Quem pode aconselhá-lo? Quem pode dar um conselho ao Senhor? Não. Nós precisamos dos conselhos dEle. Nós necessitamos dEle. E nós precisamos desse maravilhoso conselheiro. Mas você que tem a Cristo Jesus, você tem este conselheiro fiel. Busque a Ele, que Ele lhe revelará o que Ele tem para a sua vida e o que Ele vai fazer em ti. Outro atributo de Deus, outro título a Deus, Rei e poderoso. Mesmo criança, mesmo bebê, Ele era Rei e poderoso. Ele é o Deus forte. Não há outro Deus além dele. Ele é o único, suficiente, Salvador das nossas vidas. Ele é o Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso. Nele está todo o poder. E é interessante porque Ele, mesmo sendo um bebê, Ele já se apresenta como um Deus forte. Mesmo precisando dos cuidados de Maria, mas Ele se apresenta como um Deus forte. Porque Ele já é. Pela graça e o poder dEle mesmo, Ele é forte. Mas Ele apresenta também como um rei que tem todo o poder. Então não há guerra que seja perdida por Ele, porque Ele é o Deus forte. Ele sempre vence a batalha. Ele é o Todo-Poderoso. Embora que às vezes ache que estamos perdendo, embora que a gente pense que estamos vencidos, mas não estamos vencidos, porque o Senhor é Deus, Deus forte, que cuida do seu povo, que ampara o seu povo, que tem mostrado a sua mão estendida. A mão dele não está encolhida, mas nós devemos buscá-lo enquanto podemos achar. Então busque esse Deus forte e poderoso, porque só nele nós encontraremos resposta e vitória. E a vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é um Deus forte. Mostra que não há fraqueza. O nosso Deus não falha. O nosso Deus é invencível. Ninguém pode contra a mão do Senhor. Agindo Ele, quem pode impedir? Ninguém. Só Deus é poderoso. Só Deus é forte. E você mostra que aquele menino já revelava quem Deus era. E a gente vai para o texto de Lucas 2. E a gente vê Simeão. Simeão ia para o templo.
E o desejo de Simeão era ver o Messias. Antes de morrer, ele sabia que Deus havia prometido que ele ia ver o Messias. E quando aquela criança, através de Maria e de José, foi ao templo, com poucos dias para cumprir a lei do Senhor, Simeão pega aquela criança nos braços e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu vi o Messias, aquele prometido. Esse é o anelo de Simeão. Esse deve ser o nosso anelo da segunda vinda de Cristo. Nós não o vimos pela primeira vez, mas o veremos para a glória de Deus. Todos verão. Vivos e mortos em Cristo Jesus verão aquele que é e que há de vir nas nuvens. Então o Senhor, com o seu poder e glória, se revela a nós. Que Ele é um Deus forte. Mesmo o menino, Deus já revelou a Simeão. Mesmo o menino, Deus também revelou a Ana, a profetisa Ana, que ia constantemente, parecia uma irmãzinha que eu conheço aqui na igreja, todos os dias, mesmo com uma certa idade avançada, mas nada impedia dela estar na presença de Deus todos os dias. E ela estava orando e jejuando. E ela estava buscando a presença do Senhor. E quando ela viu Simeão com a criança, ela também adorou ao Senhor. Ela canta hinos de louvor ao nosso Deus. O nosso Deus faz isso, irmãos. E Ele ainda faz isso em nossos corações. Ele é quem Ele é. Deus forte. O nosso Deus é forte. O nosso Deus é todo poderoso. Ele vence todas as batalhas. O terceiro atributo de Deus aqui é Pai da eternidade. Quem Deus é? Deus é Pai da eternidade. Aí você vai dizer o quê? Porque nós somos filhos dele. Só quem pode dar a vida eterna é Jesus Cristo. Ele mesmo diz: quem crê em mim terá a vida eterna. É certo a vida eterna, porque o Pai garante essa eternidade. Nós somos adotados pelo Senhor e temos nele a eternidade. Temos nele a vida eterna. E só temos porque Ele nos garante. Porque ninguém criou a Deus. Ele mesmo já era. Antes da fundação do mundo, Deus já era Deus. Ninguém o criou. Ele é o Deus da eternidade. Ele é o Deus de todo poder. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos garante estarmos com Ele eternamente. E saber que estaremos com um Deus sábio, poderoso, glorioso, forte eternamente. Então esse é o atributo do nosso Rei, no nosso Rei dos Reis. Mesmo o menino já era o Pai da eternidade. E Ele também venceu. Porque ninguém foi igual a Ele. E nem será. Porque Ele morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nos dando vida eterna. Nos garantindo a vida eterna. Porque a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a eternidade nos é garantida. Esse título de Deus mostra quem Ele é. Ele é eterno. Não tem fim. E Ele nos fez para a sua glória. E de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai estar sempre assentado no alto e sublime trono. Ele é o Senhor. Então o profeta Isaías está dando uma certeza a nós. Todos os que cremos em Cristo Jesus, nós teremos a vida eterna. Mas teremos a vida eterna gloriosa, com a presença dEle. Porque aqueles que não creem, a gente sabe que as Escrituras bem falam, estarão perecendo eternamente. Então, é algo urgente. O chamado de Deus trazendo luz em meio às trevas. O quarto atributo, príncipe da paz. Um rei sempre quer paz. Um rei não quer guerra. Embora que às vezes a gente ache que alguns queiram, né? Mas o Deus, nosso Deus, Ele é o príncipe da paz. Nele está a plenitude de Deus. Nele há paz. A paz verdadeira. A paz que o mundo não entende.
Embora as circunstâncias estejam difíceis, mas nós temos paz em Cristo Jesus. Nós não dependemos dos governos humanos, nós dependemos do governo de Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. Porque nós dependemos desse príncipe da paz. Que embora o governo humano possa estar com mais notícias, mas nosso Deus tem boas notícias. Ele é o príncipe da paz. Ele que nos deu paz. Estávamos em guerra contra o próprio Deus, mas Ele nos trouxe a sua presença. Ele nos atraiu a sua presença e nos deu paz. Então, todo aquele que tem a Cristo Jesus tem paz. Paz com Deus, paz com o seu irmão e paz também com sua igreja. Então, nós temos um Deus pacífico. O nosso Deus é pacífico. O nosso Deus é amoroso. O nosso Deus é bondoso. E Ele quer lhe dar paz. No verso 7, diz assim: e estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o reino, para estabelecer e firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É Deus que faz. É Deus que traz paz. Então a nossa confiança está em Deus. Ele estabelece e firma sua justiça e seu juízo. E Ele estabelecerá isso quando Ele voltar. Estaremos plenamente satisfeitos nele. Nós teremos paz, justiça, né? E estaremos com o Senhor dos exércitos, o Deus zeloso, o Deus que cuida de você, o Deus que tem amparado e tem visto como você tem andado. E é o Deus também que estabelece e firma justiça, juízo para sempre. O seu reino é de justiça, paz, alegria no Senhor. Então que a gente venha estar confiadamente neste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos criou e nos firmou. E que saibamos que Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Embora a gente ache que os governos do mundo estão se multiplicando e os remanescentes fiéis são poucos, mas o Senhor está fazendo. O Senhor está levantando os seus, o Senhor está levantando o exército dele. E Ele diz que Ele estenderá o seu governo e terá paz sem fim. Quando todos os povos, línguas, nações e raças conhecerem a Jesus Cristo como Senhor, saberem quem Ele é, Ele virá e nos buscará e nos levará para si. Então esse Deus é o Deus zeloso, Ele que tem cuidado. Eu tenho visto o quanto Deus tem feito. Nós temos visto o quanto Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas em lugares que a gente nem imagina, como China, como África, como Brasil. E Deus tem levantado o seu povo para a glória do Senhor. Deus tem se revelado através de sonhos até para muçulmanos, para que Ele demonstre o seu poder, para que eles vejam que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então continuemos orando para que a missão do Senhor, através dos seus filhos, seja confirmada e concretizada, porque acontecerá. A missão de Deus não depende de nós, depende dele. Ele é quem governa, Ele é quem faz, Ele é quem age. Mas nós precisamos orar e buscar a sua presença. E buscar que estejamos também engajados nessa missão. Orando, contribuindo e indo para a glória do nome de Deus. Porque o menino nos nasceu. Nós temos esperança. Nós estávamos em trevas. Mas era necessário um que cumpriria todas as coisas. Todas as ordenanças do Senhor. Seria o menino Deus, divino humano. 100% homem, 100% Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E nós não estamos mais em trevas, estamos em plena luz. Então deixa a luz de Cristo brilhar. No Natal, é a luz de Cristo. O maior presente que nós tivemos foi Cristo ter vindo ao mundo. E não haveria outro presente, senão Ele. Ele é suficiente. Ele é o nosso Salvador. É nele que nós confiamos. E o zelo do Senhor fará isso. A palavra de Deus é fiel. Ele cumprirá. Nós não sabemos como
nem quando, mas Ele virá com seu poder e glória. E é esse o sentido do Natal. Olharmos para Cristo, o menino Deus, e vermos a glória de Deus em nossas vidas. Não vimos, mas cremos. Vimos espiritualmente. E seremos mais que bem-aventurados, porque não ouvimos, mas cremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim eu termino com essa palavra, que olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Glória a Deus.